Olá, pessoal. A nossa aula hoje é sobre substâncias moleculares e substâncias iônicas, tá ok? Na aula de hoje, vamos aprender a diferenciar uma substância molecular de uma substância iônica, ao se analisar uma determinada fórmula química, tá? Para com isto, vamos consultar a tabela periódica quanto ao número de elétrons na última camada eletrônica. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Já falamos para vocês o que é substâncias moleculares iônicas, mas vamos repetir para a gente entender melhor. Vamos lá. Substâncias moleculares. Substâncias moleculares ou covalentes são aquelas formadas por átomos que participam de um compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons, pessoal, é quando todos os átomos colaboram com elétrons, tá? Todos têm tendência a ganhar, então há um compartilhamento e se resolve a situação, ok? Caracterizam-se por serem formadas por átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Então, veja bem, se você tiver uma fórmula química, você vai analisar esta fórmula. Se todos os átomos tiverem tendência a ganhar elétrons, então esta substância é uma substância molecular ou covalente, tá? No caso do HCl, que é o ácido clorídrico, tanto o hidrogênio quanto o cloro têm tendência a ganhar elétrons. O hidrogênio tem tendência a ganhar um, o cloro tem tendência a ganhar um. Então, eles compartilham, né? O cloro entra com um elétron, o hidrogênio entra com um elétron e forma um par que nós chamamos de ligação covalente comum, né? O H2O também, o hidrogênio tem tendência a ganhar e o oxigênio também tem tendência a ganhar. No caso do gás ozônio, que é uma molécula formada por 3 átomos iguais, então todos os átomos de oxigênio têm tendência a ganhar elétrons. O monóxido de carbono, tanto o carbono quanto o oxigênio têm tendência a ganhar elétrons. O carbono, no dióxido de carbono, que é o gás carbônico, também. Tanto o carbono como o oxigênio têm tendência a ganhar elétrons. Então, revisando, substâncias moleculares ou covalentes são aquelas formadas por átomos que participam de um compartilhamento de elétrons. Eles se caracterizam por serem formados por átomos que têm tendência a ganhar elétrons. Se todos ganharem elétron, então essa substância é molecular ou covalente. Agora, o que são substâncias iônicas? Substâncias iônicas ou eletrovalentes são aquelas formadas por átomos ou grupo de átomos, onde um ganha e o outro perde elétrons na formação do íon. Ok? Então, um ganha e o outro perde. Na substância molecular, todos ganham. Aqui um ganha e o outro perde. Caracterizam-se por serem formados por átomos onde pelo menos um deles perde elétrons. Se você tiver uma fórmula química e você perceber que pelo menos um deles perde elétrons, então você tem uma substância iônica ou eletrovalente. Ok? Exemplo, o NaCl. O Na tem tendência a perder e o cloro tem tendência a ganhar. Se você já percebe que o sódio tem tendência a perder, não precisa mais nem analisar. A substância é iônica. A substância iônica, ela conduz eletricidade. A substância molecular não conduz eletricidade. Isso é uma das finalidades de a gente saber diferenciar uma da outra. O CaO, o óxido de cálcio, o cálcio perde elétrons. Ele perde 2, o oxigênio ganha 2 elétrons. Já o hidróxido de cálcio, que é o leite de cal, que usamos para a pintura, o cálcio tem tendência a perder. Então você nem precisa analisar mais nada aqui. Se já tem o cálcio que já perde, então essa substância ela é iônica, ok? A substância iônica ela é formada por uma parte que nós denominamos de cátions ou cationtes, são os átomos ou grupo de átomos que perdem elétrons na formação de um íon.
Quando você tem um íon, um perde, outro ganha. Então, o que perde nós chamamos de cátion. Na é porque o sódio, que é o Na, ele perde um elétron. Cálcio, 2+, é porque perde 2 elétrons. E o manganês, 3+, é porque perde 3 elétrons. Ok? A outra parte são os ânions ou aniontes. São átomos ou grupo de átomos que ganham elétrons na formação do íon. Você sabe, na química, quem perde é positivo, quem ganha é negativo. É o contrário da matemática, né? Se eu tenho oxigênio 2-, é porque o oxigênio ele ganha 2 elétrons. O conjunto SO4, que é o íon sulfato, 2-, é porque esse íon ele ganha 2 elétrons. O cloro é 1-, então ele ganha 1 elétron. Tá ok? Vamos mostrar para vocês aqui o esqueleto da tabela periódica e vamos falar sobre os elementos representativos, tá? E os elementos representativos são do grupo 1, grupo 2, aí grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O grupo 1, pessoal, todos do grupo 1, eles têm tendência, eles têm um elétron na última camada. Então, aqui foi feita a distribuição dos elétrons nas camadas e todos eles têm um elétron na última camada eletrônica, tá ok? O grupo 2, na distribuição eletrônica, na última camada, eles têm 2 elétrons na última camada. O grupo 13 se caracterizam por ter 3 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 14 por ter 4 elétrons na sua última camada eletrônica, o que vocês percebem aqui, ó, 4 elétrons. O grupo 15 tem 5 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 16 tem 6 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 17 tem 7 elétrons na última camada eletrônica. E o grupo 18 tem 8 elétrons na última camada eletrônica, com exceção do gás hélio, que tem 2 elétrons na última camada, tá? Então, com exceção do hélio, do hidrogênio, do hélio, do lítio, do berílio e do boro, que se estabilizam com 2 elétrons na última camada eletrônica, todos os demais elementos químicos da tabela periódica se estabilizam com 8 elétrons na última camada eletrônica. Tá ok? Agora, com relação a esse grupo 1, que é a família dos metais alcalinos, pessoal, todos eles têm um elétron na última camada. Então, quem tem um elétron, perde um. Com exceção do hidrogênio, porque o hidrogênio ele tem número atômico 1 e tem um elétron na última camada. Se ele perder um, ele fica sem nada. Portanto, ele é o único cara desta linha aqui que, no lugar de perder, ele ganha, tá? Os demais se estabilizam perdendo, ó, e ficando com 8 elétrons da camada anterior, com exceção do do lítio. Ele perde um, fica com 2 na camada anterior. O sódio perde um, fica com 8. Então, todos eles aqui perdem um elétron, se estabilizam com o elétron da camada anterior. Grupo 2 perde os 2 elétrons. Grupo 13 tem 3, perde os 3 elétrons. Grupo 14 tem 4, ganha 4 elétrons. Grupo 15 tem 5 elétrons, ganha 3 elétrons. Grupo de 16 tem 6 elétrons, ganham 2 elétrons. Grupo 17 tem 7 elétrons, ganha 1 elétron. E o grupo 18 tem 8 elétrons, não ganha nem perde elétron, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício aqui para a gente analisar, de acordo com a tabela, se a substância é iônica ou molecular. Então, vamos lá. Dadas as fórmulas das substâncias abaixo, classificá-las em molecular ou iônica, identificando os cátions e os ânions, quando for iônica, né, pessoal? O item A, KCl, que é o cloreto de potássio. O item B é o H2S, que é o gás sulfídrico. O CO2 é o dióxido de carbono e BaOH2, que é hidróxido de bário. Veja bem, vamos fazer o item A. Então, o item A é o KCl, cloreto de potássio. Então, nós vamos analisar o potássio e analisar o cloro. Então, vem aqui o K,
Aí você vai dizer quantos elétrons tem na última camada e se perde ou ganha. Então eu vou analisar o potássio. O potássio se encontra no grupo 1, ó. O potássio está aqui, ó. Então ele tem número atômico 19, tem 2 na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 1 elétron na última camada. Então o que acontece? Ele perde 1 elétron, tá? E se estabiliza com a camada anterior, que é 8. Então você vai escrever aqui, ó. K tem 1 elétron, perde 1 elétron. Aí vamos para o cloro. O cloro pertence ao grupo 17, que são os halogênios. Então ele tem, o cloro está aqui, ó. Ele tem número atômico 17, distribuindo tem 2 elétrons na primeira camada, tem 8 na segunda e 7 na terceira. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Então ele ganha 1 elétron. Todos aqui, pessoal, a partir do grupo 14, todos eles ganham. Abaixo do grupo 14, todos eles perdem, ok? Então, vamos lá, já analisamos. O K tem 1 elétron, perde 1 elétron. O cloro tem 7 elétrons, ganha 1 elétron. Quer dizer, o cloro ganha o elétron que o potássio perde. É assim que formam as substâncias na natureza, né, pessoal? Então, é uma substância iônica. Por quê? Porque pelo menos um deles perde elétron. O cátion é o K mais porque perde 1. Na química, quem perde é positivo e quem ganha é negativo. O ânion, se o K é o potássio, aliás, se o K ele é o cátion, o Cl é o ânion. Como o cátion perde 1 elétron, então K mais. Como o ânion ganha 1 elétron, é Cl menos. A substância é iônica, o cátion é K mais e o ânion Cl menos. Tá bom? Vamos ao item B. O item B é H2S. O H, vamos analisar o H. O H sempre vai ter 1 elétron na última camada, ele vai ganhar 1 elétron. Sempre o hidrogênio ganha 1. Então você vem aqui, ó, H tem 1 elétron, ganha 1 elétron. Vamos para o S, que é o enxofre, que é a mesma família do oxigênio, ó. O enxofre tem número atômico 16, tem 2 na primeira camada, 8 na segunda e 6 na última camada. Então a tendência dele é ganhar. Então, ele ganha 2. Então tá aqui, ó. H tem 1 elétron, ganha 1 elétron. O enxofre tem 6 elétrons, ganha 2. A substância é molecular. Por quê? Porque todos ganham. Tá ok? Vamos ao CO2. O carbono é do grupo 14, tá aqui, ó. Tem 4 elétrons na última camada, então ele ganha 4 elétrons. Você vem C, tem 4 elétrons, ganha 4 elétrons. E o oxigênio, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ganha 2. Aí vem aqui, ó. C tem 4 elétrons, ganha 4. Oxigênio tem 6 elétrons, ganha 2. Como ambos ganham, é substância molecular. Então, esse é o segredo, tá, pessoal? Se todos ganham, é a substância molecular. Vamos ao item D, que é o hidróxido de bário. Não tem 3 elementos químicos? Quais são eles? O bário, o hidrogênio e o oxigênio. Aí eu vou lá na tabela, vejo o bário. O bário está aqui, pessoal. É grupo 2. Se é grupo 2, tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons. A tendência é perder esses 2 elétrons. Então aqui, ó. Aí você escreve. Ba tem 2 elétrons, perde 2 elétrons. O hidrogênio, você vem aqui o hidrogênio, ele tem 1 elétron na última camada, só que ele ganha 1 elétron. Então, o hidrogênio, ele sempre ganha. Tem 1 elétron, ganha 1 elétron. E o oxigênio tem 6 elétrons, ó. Então, ele ganha 2 elétrons. Então, o oxigênio tem 6 elétrons, ganha 2 elétrons. Como pelo menos o bário, como você percebe, pelo menos um perde elétron, a substância é iônica. Não precisa analisar mais nada. Tá? Nós vamos analisar aqui para efeito de organização. A substância iônica, porque pelo menos um perde elétron, tá ok? Aqui, substância iônica, então ela tem um cátion, o cátion é o Ba. Então, Ba é 2+, e o ânion é o H-, tá ok, pessoal? Então, tá aí, nós resolvemos esse exercício número 18, e nós identificamos quando é que uma substância é iônica e molecular, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido
Até a próxima aula.